Olá, esse é o seu Jornal Contábil e aqui você encontra as principais notícias. Eu sou a Vanessa e seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu vou falar quais são as licenças que contam para a sua aposentadoria. Quando falamos sobre concessão da aposentadoria, falamos de um marco na vida de todo trabalhador. Afinal de contas, chegar à aposentadoria representa anos de trabalho duro em busca de um descanso mais do que merecido. Contudo, para solicitar a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, é necessário vários pontos de atenção, como o tempo do trabalho, a identificação de qual aposentadoria é a melhor para o seu perfil, dentre vários outros pontos. Assim, hoje vou abordar quais são as licenças que podem ser contabilizadas para a concessão da sua aposentadoria. E quem sabe assim, você possa já ter o tempo necessário para garantir o seu benefício ou ainda para que ajude a se planejar para programar uma futura aposentadoria. Eu vou começar falando sobre as licenças do trabalho e a aposentadoria. As licenças do trabalho, seja por doença ou outra circunstância, impactam em dois pontos extremamente importantes para a concessão do benefício, sendo elas o tempo de contribuição, bem como a carência. Com relação ao tempo de contribuição, o mesmo é contado de data a data, desde o início das atividades do trabalhador ou do recolhimento das contribuições, onde a data final é o desligamento do trabalho, a data de requerimento do benefício ou ainda a cessação de contribuições. Logo, desde o momento em que o trabalhador começa a contribuir para o INSS até a cessação dessas contribuições, serão contabilizados todos os tempos de contribuições. Já no caso da carência, primeiramente preciso esclarecer que muitos segurados confundem com o tempo de contribuição, o que é um erro. Isso porque a carência tem diversas diferenças e garante direitos distintos para quem procura se aposentar. De forma resumida, a carência nada mais é que um número mínimo de recolhimentos para que o trabalhador tenha acesso a benefícios do INSS. A mesma é contabilizada em meses e seu prazo começa a valer a partir do primeiro pagamento de uma contribuição. Entendendo o que é o tempo de contribuição, assim como o que é a carência, vamos aprofundar agora sobre quais são as licenças que contam para a aposentadoria. Certo, agora que você já sabe como funciona o tempo de contribuição e a carência, vamos entender o que acontece caso você tenha uma licença, onde acaba não realizando o pagamento por esse período afastado. De antemão, preciso esclarecer que, a depender da licença e do afastamento, pode haver reflexos diferentes na aposentadoria. Primeiramente, o auxílio-doença. O auxílio-doença, que após a reforma da Previdência, que iniciou em novembro de 2019, passou a ser chamado de benefício por incapacidade temporária, é devido aos trabalhadores que ficam temporariamente incapacitados para o trabalho, mas com previsão de recuperação. Como o mesmo é temporário, não há um período específico de recebimento. Isso porque o mesmo pode variar conforme a doença ou acidente, além de considerar o período de recuperação do segurado. Nesse sentido, o INSS pode acabar convocando o trabalhador para realizar perícias frequentes e verificar se o mesmo ainda faz jus ao recebimento do benefício. Conforme a legislação, o tempo em que o trabalhador está recebendo o auxílio-doença conta como tempo de contribuição. Contudo, é preciso se atentar que isso só acontece caso ocorram recolhimentos após a cessação do benefício. Resumidamente falando, é preciso que tenha havido contribuições antes e após o recebimento do auxílio-doença. Assim, será contabilizado o tempo de contribuição. Com relação à carência, a lei não dispõe sobre essa questão. Contudo, o Supremo Tribunal Federal decidiu neste ano que se aplica a mesma regra. Ou seja, apesar de não haver informação sobre a carência, o auxílio-doença, intercalado por contribuições, também pode ser contado para a aposentadoria. Agora eu vou falar sobre o salário-maternidade. Conhecido como licença-maternidade, o mesmo é um benefício pago pelo INSS às seguradas em caso de nascimento ou adoção de crianças até 12 anos. O período de duração do benefício é de 4 meses, ou seja, 120 dias, contados a partir do parto ou adoção concedida para qualquer segurada. Os homens também podem ter acesso aos benefícios em casos específicos, como em caso de falecimento da mãe. O responsável pelo pagamento da licença-maternidade é a empresa, nos casos de segurada, empregada ou doméstica. Posteriormente, esses valores são reembolsados pelo INSS. Contudo, vale lembrar que existe recolhimento de contribuições durante esse período. Sendo assim, o salário-maternidade conta tanto para o tempo de contribuição quanto para a carência no momento em que a trabalhadora for solicitar sua aposentadoria. Então hoje você conheceu quais as licenças que podem ajudar na concessão da sua aposentadoria do INSS. Obrigada por ouvir até aqui. Não se esqueça de acessar jornalcontábil.com.br e ficar sempre bem informado. Nos falamos em breve. Tchau, tchau!